Olá, quarto ano. Agora nós vamos ter a nossa aula de matemática, certo? Vamos aqui ao nosso quadro, a atividade da aula passada. Aí a gente já aproveita já rever um pouco, né? Observando para comparar. Aqui nós estávamos trabalhando comparação de frações. Eu levei esse assunto para vocês, né, na nossa aula do MIT. Algumas crianças estão, né? Tia Giovana, não estou compreendendo, tá difícil, eu não entendo, né? Eu já fiz o desenho, já mostrei, já expliquei. Mas é assim mesmo, é como eu converso sempre com vocês. Quando a gente trata em fração, né, quando a gente está numa aula presencial, eu posso levar de fato alguma coisa que eu possa mostrar. Aqui a gente está trabalhando apenas com imagens. Então aqui, né, é difícil compreender que 2/6 seja maior, né, não compreenda a metade dessa figura. Mas aqui quando você olha, gente, é como eu digo, olha a parte que está pintada, ó. Essa aqui pegou uma metade inteira, já essa aqui não pegou. Então sempre você vai usar a questão dos sinais, quando você vai usar, né, a abertura, você vai usar para o lado do número maior. Por quê que aqui vai estar maior? Olha como essa parte pintada foi maior que a parte que não está pintada, porque aqui nós estamos trabalhando com numeradores, né, com denominadores, perdão, diferentes. Esse aqui foi dividido em 6, esse aqui foi dividido em 8. Mas olha o desenho, qual a parte que foi pintada mais? Não foi essa? Qual a parte que pegou uma fração maior? Essa. Então a abertura vai estar para o lado do número maior, para o lado da fração maior. Vamos lá. Aí nós temos as frações equivalentes, que a tia Giovana também já mostrou para vocês, né? 1/2 ou a metade é equivalente a 2/4. Então, essa primeira figura aqui, ela foi dividida em 2 partes. Essa aqui foi dividida em 4. Mesmo esse numerador sendo 2, né, ele vai representar a mesma quantidade da metade. É como se eu tivesse pego essa metade que eu ganhei e partido em 2. Então, se eu fosse dobrando, como se fosse um papel, peguei um papel, dobrei uma tira de papel, dobrei ao meio, em 2 partes. Peguei outra tira de papel do mesmo tamanho, da mesma largura, dobrei em 4. Então, esse tamanho aqui vai ser menor, né? Mas, se eu pegar 2 desse menor, vai corresponder a um dos maiores, tá certo? Aos poucos vocês vão... Tenho certeza que vocês vão compreendendo. Vamos lá. Hoje a correção é 124 até a 126. Observe a sequência de frações e suas representações. Aí aqui nós temos a representação. No item A, né? O que você pode dizer das frações? 1/2, né, ou metade, 2/4, 3/6, 4/8 ou 5/10. Ó, o que é que essas frações aqui, o que é que elas são? O que é que eu posso dizer? Que essas frações, elas são o quê? Equivalentes, gente, ó. Todas, apesar de estarem, né, com números diferentes, mas todas estão na mesma posição. Então, essas frações, o que você pode dizer delas? Que elas são equivalentes, certo? Como se eu tivesse aqui, ó, multiplicado por 2. Quando eu multiplico por 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Se eu multiplicar por 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é aquele esquema que a tia Giovana já ensinou para vocês. Continuando. Na B, observe a sequência de frações equivalentes acima e escreva 3 frações equivalentes. Vamos lá. Tem várias respostas. Por exemplo, se eu vou multiplicar aqui por 2, ó, vezes 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, são várias possibilidades. Só que a tia Giovana sempre está falando para vocês, lá no Meet, né? Que você começa a multiplicar por números menores. Ah, tia Giovana, eu quero multiplicar por 10. Não tem problema não, ó.
10 vezes 1, 10. 10 vezes 4, 40. Agora eu quero multiplicar por 100. Sem problema. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 4, 400. Ai, mas agora eu quero multiplicar por 1000. Sem problema nenhum. 1 vezes 1000, 1000. 4 vezes 1000, 4000. Então, é algo que vai depender de você, tá certo? Aí você deve ter feito mesmo, contanto que você multiplique numerador e denominador pelo mesmo algarismo. 126. Escreva a fração que cada figura está representando. Vamos lá. Aqui nós temos a primeira. Quantos pedaços foram divididos o bolo? Em 8 pedaços. Quantos foram consumidos? Primeiro é certo. 7/8 é a 7/8. B. Quantos pedaços foram consumidos? 8. Quantos pedaços tem aí? 1. Terceira, em quantas partes foram divididas? 8. Quantas partes tem aí? 4. Vamos a B. Qual é o denominador? Aqui que nós temos, quantas partes? 4. Quantos tem representados aí, desenhados? 1. Quantas partes foram divididas? 2. Quantos tem representados? 1. Quantas partes foram divididas? 3. Opa! Quantos tem representados? 1. Vamos a C. Quantas partes divididas? 4. E representadas? 2. Próxima. Quantas partes divididas? 6. E representados? 4. E por fim, a última. 8 partes. E quantas representadas? 3. Certo? Então, se houver necessidade, pausa o vídeo para poder conferir a resposta correta. 4. Compare as frações com numeradores iguais, utilizando os sinais maior que ou menor que. Perdão, é a terceira. E eu disse que era a quarta. Então, vamos lá. 3/4 ou 3/5. Você vai usar esse sinal. B, 7/8 para comparar com 7/10. Maior que. C, 4/7 para comparar com 4/5. Aqui você vai levar em consideração a quantidade em quantas partes eles foram divididos, né? Então aqui 4/7 vai ser menor que 4/5. E 5/3, se eu for comparar 5/3 com 5/9, quem vai ser maior? 5/3, porque foi divididos em uma menor quantidade, né? Escreva uma fração equivalente a 1/3. Aí aqui nós temos 1/3. Você vai escrever uma fração equivalente. Se você escolheu por 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E assim você vai fazer em todas as outras atividades. Página 127 e 128 vai continuar esse assunto. Vamos aqui à nossa correção da ficha de atividade da aula passada, que é 71 e 72. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui meu livro. Vitor resolveu comemorar seu aniversário em uma pizzaria com mais 2 amigos, Mariana e Jonas. Cada um comeu 1/3 de uma pizza. As pizzas, elas eram do mesmo tamanho. Então, vamos lá. A pizza de Mariana estava dividida em 12 pedaços. Quantos pedaços ela comeu? Se cada um comeu 1/3 e a da Mariana estava dividida em
12 pedaços, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o 12, vai dividir por 3. Quantos pedaços a Mariana comeu? 4. 4 pedaços. Lembrando que as pizzas, elas tinham o mesmo tamanho. Vamos a B. A pizza de Jonas estava dividida em 9 pedaços, diferentes da Mariana. Mariana estava dividida em 12. Sendo que o Jonas comeu 1/3. 9 dividido por 3 vai dar 3, certo? Então ele comeu 3 pedaços. Porque se você multiplicar o 3 vezes 1 do numerador, vai dar a mesma coisa. Partindo agora para a 72. A pizza de Vitor nem estava dividida em 12, nem em 9. A pizza dele estava dividida em 15. Então não foi 1/3. 15 dividido por 3. Ele comeu quantos pedaços? 5 pedaços. Aí você multiplica os 5 vezes 1, vai dar 5. Se as pizzas eram do mesmo tamanho, quem comeu mais pizzas? Justifique a sua resposta. Então aqui você vai colocar que todos comeram a mesma quantidade, comeram a mesma parte do todo. O que aqui era diferente? O tamanho das frações, tá certo? Vamos lá. Encontre os números que estão faltando para deixar as igualdades verdadeiras. Aqui também eu já trabalhei isso aqui com vocês no Meet. Se nós já temos o primeiro, qual é o número que vezes 1 dá 2? No caso vai ser o 2. Aí você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. Temos um quadrinho e temos o 9 embaixo. E na frente temos o 15 e 27. Você vai descobrir o quê? Qual o número que vezes 9 dá 27? 3. Né? Aí aqui você vai colocar o 5. Essa é a C. Certo? 5 nonos equivale a 15 27 avos. Vamos aqui a E, depois eu vou para B. Nós temos aqui em branco e temos aqui em branco. Temos um 2 aqui, temos um 2 aqui, tá certo? Será que você pode colocar, porque diz assim, para deixar as igualdades verdadeiras. Você não vai encontrar, porque você não sabe aqui e nem sabe aqui. Na G, tem como você fazer? Não, porque só temos o 36. Como é que eu vou transformar essa igualdade em verdadeira se eu não sei os demais? Vamos a B, 2/3, né? E quadrinho nonos. Se você multiplicar 3 vezes 3, vai dar 9. 2 vezes 3, vai dar 6. O pincel está quase no fim. D, 5, temos um quadrinho. Do lado temos o 35 e o 49. Né? Então, qual é o número que vezes 5 dá 35? 7. Então, aqui você vai colocar o 7. Né? E na F, tem como fazer? Não, porque como que eu vou transformar uma igualdade se eu não tenho o restante dos numerais? Tá bom? Ó, eu trouxe um slide aqui para vocês. A próxima atividade, né, que vocês vão fazer em casa, na ficha, vocês vão voltar lá para 55, 56. Vamos aqui o nosso slide. Né? Só para que vocês possam aqui uma revisãozinha. Na temática frações, né? Nós temos os numeradores e os denominadores. O numerador, ele não vai mudar. 1, 2, 3. Quem vai mudar a forma da leitura? O denominador. 2 é meio, 3 é terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos e 9 nonos, né? Então temos um exemplo: 1 meio ou metade, 3 oitavos, 5 nonos. Vamos continuar, certo? Quando o denominador for maior que 10, lê-se acompanhado da palavra avos. Por exemplo, 1, 15 avos, 3, 29 avos, 13, 85 avos, né? Maior que 10, você lê com avos.
O número que fica acima do traço indica as partes do inteiro que foram consideradas. E o número que fica abaixo do traço significa, em quantas partes esse todo foi dividido. Aqui nós temos o numerador e aqui nós temos o denominador, certo? No caso dessa fração eu vou ler um sexto. Para comparar frações, olha, sem observar os números você já pode. Qual a fração vai ser maior? Vai ser essa ou vai ser essa? Vamos lá. Frações com o mesmo denominador. A mãe de Diogo e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 3/4 e Daniela comeu 1/4. Quem ficou com a maior parte? Quando duas frações têm o mesmo denominador, a maior dessas frações é a que tem o maior numerador. Ou seja, gente, quem foi que comeu mais? Claro que foi esse aqui, ó, só em olhar o desenho. Porque aqui nós estamos falando em comparação com o mesmo denominador. Olha aqui o que a corujinha chama a atenção. Comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade ou se elas são iguais. Só em você olhar o desenho aqui, o bolo foi dividido em 4, esse comeu 3, esse comeu 1. Qual a maior? Claro que a do 3. Frações com o mesmo numerador. A professora distribuiu, 2 folhas de papel sulfite para que Mário e Caio fizessem um trabalho. Caio usou 2/4 de sua folha e o Mário usou 2/3 da dele. Quem usou um pedaço maior da folha de papel sulfite? Olha, observem aqui. A mesma folha, esse dividiu em 4, esse dividiu em 3. Tia Giovana, como é que esse aqui vai ser maior se o 3? Olha aqui, a parte pintada. Essa foi a parte pintada, ó, está maior. Ok? Quando 2 ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior delas é a que tem o menor denominador. Por quê? Lembrando, essa foi dividida em 4. Olha o tanto aqui, ó. Essa aqui só foi na metade, ok? Continuando. Fração equivalente. Podemos dividir o inteiro em diversas partes, as quais representarão quantidades diferentes e outras que representarão a mesma quantidade. No caso de frações diferentes que representam a mesma quantidade, dando o nome de frações equivalentes. Então aqui, ao dividirmos ao meio, isto é, em 2 partes, destacamos uma parte. Nós teremos que fração 1/2 ou metade. Dividido esse mesmo inteiro em 4 partes, o inteiro não vai mudar, o tamanho não vai mudar. O que vai mudar? As partes em que foram divididas. Se aqui foram divididas em 4, esse pedaço, essa fração vai ser maior. Se for dividida em 16, essa aqui já vai ser maior. O inteiro é o mesmo, o tamanho é o mesmo. Lembra que eu sempre digo, se eu vou comer um bolo, esse bolo foi dividido em 4 pedaços, a fatia do bolo que eu vou ganhar vai ser maior. Se eu dividir em 16, essa fatia vai ser menor. Porém, o bolo não vai mudar de tamanho, As frações apresentadas, elas são equivalentes. Todas possuem uma representação numérica diferente. O que é isso? 1/2 é uma representação numérica diferente de 2/4, que é diferente de 8/16. Porém, elas expressam quantidades iguais, ó. Olha aqui a parte pintada. Vamos fechar isso aqui. Ó, não é a mesma quantidade, ó. Não é a mesma parte pintada. Só que esse é maior, a fração, lembrando. O pedaço é maior que esse, que é maior que esse. Porém, o espaço tomado, observe, não vai mudar. Nesse caso, elas estão representando sempre a metade do inteiro, É porque assim, vocês precisam estar atentos a isso aí. Continuando, adição e subtração de frações, que eu já mostrei também na aula do Meet. Quem está assistindo às aulas do Meet está aproveitando bastante. Adição e subtração com denominadores iguais. Eu não vou somar
os denominadores. Eu vou repetir. Quem é que eu vou somar? Numerador. 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. E o denominador eu vou repetir, certo? Então, o que é que eu quero chamar bastante a atenção de vocês? É com relação a essas frações equivalentes, que é o que eu sempre escuto. Tia Giovana, eu não estou entendendo ainda. Para você encontrar frações equivalentes, você vai multiplicar numerador e denominador pelo mesmo algarismo, trazendo ela para a questão dos desenhos, das representações. Nós temos aqui um exemplo claríssimo. O mesmo todo, o mesmo tamanho, foi dividido em frações, em pedaços diferentes. Essas representações numéricas, tia Giovana, o que é isso? Representação numérica. Esses números são diferentes desses que são diferentes desses. Porém, essa representação numérica é a mesma que essa, expressam quantidades iguais. Quando eu falo em quantidades iguais, 1/2 ou metade vai expressar a mesma quantidade de 2/4, que vai expressar a mesma quantidade de 8/16. Né? Então, aqui a tia Giovana já mostrou para vocês, né? Já explicou, já deu aula no Meet, já mostrou o livro, já trouxe um exemplo, né, no slide, buscando uma melhor compreensão de vocês, tá bom? Então, assim, ainda tem dúvida? Pega atividades e vai fazer relacionadas a isso, porque você só vai de fato mesmo compreender quando você começar a fazer atividades sobre o assunto, porque você pega a regra que eu mostrei, porque quando você só escuta e não pratica, você acaba de fato esquecendo. Se você tá com a regra na mão e você tá fazendo atividades, tia, mas eu já fiz as atividades do livro, eu já fiz as atividades, né, lá da folha, e agora o que eu vou fazer? Bota lá na internet atividades para o 4º ano com frações equivalentes. Vão aparecer diversos exemplos e você vai aplicando a regra que eu ensinei dentro dessas atividades, porque aí você vai com certeza fixar esse assunto, né? Então aqui a gente chega ao final da nossa aula de hoje. Próxima aula eu vou voltar novamente a falar de frações com vocês, as aulas no Meet. Enquanto esse assunto não tiver de fato fixado, eu não vou deixar passar adiante. Então até a nossa próxima aula.